vocês também, quero fazer uma oração, inclusive, diante de Deus, para que Ele levante jovens, rapazes e mulheres também, porque acredito que Deus habilita também mulheres para a área também da eletrônica, dos eletrônicos, para nos ajudar nesta empreitada do ministério, né, de som e de imagem de nossa igreja. Porque às vezes, né, a dificuldade de Robson, às vezes tem que sair, precisa fazer uma outra coisa, e às vezes nós não temos uma pessoa que nos socorra aqui no culto. E de repente eu quero convocar, coloco você diante de Deus. Quem sabe você não tem essa habilidade, ou Deus pode me dar essa habilidade, para que você, né, se embrenhe nessa tarefa do som, né, da igreja, né, de partilhar desse ministério. Porque numa hora dessa dificuldade, por exemplo, aqui, vejam só o exemplo, Robson não está. Se der um problema no som, a gente vai ter dificuldade, alguém vai ter que correr dali para ver o que é que vai fazer aqui. Não é verdade? Porque ele deve estar fazendo uma outra coisa que algum outro irmão poderia estar também fazendo. Então é bom que tenha, né, alguém, se disponha, se coloque, se ofereça, né, fale comigo, fale com ele, diga: eu quero, pastor, ajudar nessa questão do som. Breve, esse som não vai estar aqui, ele vai estar lá em cima. A gente vai fazer uma reforma aqui, então tem que ficar lá para cima. Então talvez você fique até mais à vontade para assistir o culto do que ficando aqui à frente. Tá certo? Então se coloque à disposição para nos ajudar neste trabalho. Então vamos lá, Lucas, capítulo 24, vejam lá. 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão poderoso, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles
o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor, eu quero te agradecer, quero te louvar por tua palavra, porque é poderosa para ministrar os nossos corações. Obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio que temos de já ter louvado o teu nome e agora poder ler a tua palavra e poder também meditar nela. Toma-nos nas tuas mãos, nos ajuda, nos conduzes, nos orienta, meu Pai, segundo a tua santa e poderosa vontade. Em nome de Jesus, toma o nosso coração e que a tua palavra seja guardada nele, para que assim, ó Deus, não pequemos contra ti. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu queria e quero, nesta noite, compartilhar com vocês a respeito de Jesus Cristo e pensar um pouco a respeito da morte de Cristo. Quando a gente pensa a respeito da morte de Jesus, muitas vezes a gente pergunta: por que foi que Jesus, na realidade, ele morreu? Por que Jesus morreu? E a gente pensa na morte, obviamente, e por que, na verdade, ele foi entregue. A morte de Jesus, eu fico pensando que foi algo assim muito sério, especialmente porque ele foi entregue. Ele foi entregue naquela época. O Império Romano não tinha nenhum problema em relação às questões do ponto de vista da religião. O problema romano era porque ele tinha um problema apenas com a questão da subversão, das pessoas que, de alguma maneira, tirava a ordem do local, a ordem, e o poder de Roma, ou era considerado como subversivo. E na verdade Roma não estava nem um pouco preocupado até então com Jesus. Mas infelizmente, quem entrega Jesus Cristo aos romanos, quem faz as primeiras declarações acerca de acusação sobre Jesus, na verdade são pessoas de sua própria família. É a sua ascendência. São pessoas, na verdade, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. São pessoas da família de Jesus. E mais ainda eu digo que não somente os da família de Jesus entregaram, e o motivo, na verdade, a gente não vê, porque Jesus não matou ninguém, Jesus não estuprou ninguém, Jesus não roubou ninguém, Jesus não fez algazarra nenhuma do ponto de vista humano, não falou, de alguma maneira foi contra, pelo contrário, ele até disse que o imposto deveria ser dado a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Mas na verdade, que Jesus Cristo, a acusação tinha tudo a ver, meus queridos irmãos, com todos aqueles valores que Jesus ensinava, defendia e obviamente com o propósito que Deus tinha para ele como oferta pelos nossos pecados. Na verdade, era contra tudo aquilo que os homens tinham feito contrário, porque Deus criou o mundo, coloca esse homem para cuidar das coisas, para amar e saber nomear, dar nome aos animais, às coisas criadas, viver neste mundo numa harmonia perfeita. Mas esse homem, devido ao pecado, à inveja, à mentira, à infidelidade, à idolatria e a todo sentimento negativo de que Gálatas capítulo 5 fala sobre isso, a questão dos frutos da carne,
e Jesus vem falar exatamente contra isso, são contra esses valores que a religião, os religiosos da época que tinham negligenciado os valores das Escrituras e abraçado, na verdade, os valores do pecado. É contra isso que Jesus fala. São contra esses valores que Jesus, na verdade, ele condena, ele confronta, ele, na realidade, mostra, chamando os fariseus, aqueles da religião de sepulcros caiados, chamando aqueles de raça de víboras, porque era de verdade, e tudo isso de uma certa forma os incomoda. E aí eles tentam de todos os jeitos, de toda maneira, condenar o Senhor. E o pior não é nada, não é também somente os sumos sacerdotes e os religiosos que prendem e condenam ou entregam Jesus aos romanos, mas os seus amigos. E falando mais propriamente, alguém que come com ele, alguém que bebe e que come e que mete a mão no prato com Jesus, é aquele que agora vai vendê-lo por 30 moedas de prata. Que tristeza, que dor, ser entregue, ser vendido pelo amigo, pelo amigo. E Jesus é condenado. As Escrituras dizem que até houve suborno, pessoas foram pagas para que pudessem, na verdade, mentir a respeito de Jesus. Está escrito, pessoas foram pagas para poder dizer que ele era culpado. Mas é tão interessante, meus queridos, que esse mesmo Jesus que é culpado não tem audiência de custódia, não tem nenhuma prisão preventiva, não tem nem sequer, meus queridos irmãos, uma prisão perpétua. É condenação, é condenado à morte. E não é qualquer morte, é a morte, meus queridos, que deveria ser dada a presos e a condenados irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Aquele homem que andou com pessoas, que curou mortos, que curou doentes, que curou paralíticos, que deu visão a cegos, que curou pessoas com doenças incuráveis, que levantou mortos, que conviveu com pessoas e com 12 homens numa intimidade profunda, numa intimidade tão grande. Agora, depois de 3 anos, eu acredito que dentro de uma expectativa muito grande, porque se ele ressuscita mortos, se ele cura enfermos de doenças incuráveis, se ele é capaz de fazer milagres gloriosos, então supõe-se, e eles foram nutridos de uma expectativa de que a qualquer momento aquele homem iria se levantar e com poder, com glória, em Jerusalém, ia se levantar como Messias, como Rei de Israel, para redimir a Israel. Amém. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus chega em Jerusalém e, na verdade, o que ele é condenado. Condenado por pessoas, meus queridos irmãos, que andaram com ele. Pessoas que aplaudiram, com certeza, porque a multidão que dizia Hosana nas maiores alturas, depois foi aquela mesma multidão que estava dizendo crucificam. Uma morte horrível, uma morte de dor, uma morte de agonia, uma morte de tristeza. Ele foi humilhado. Meus queridos irmãos, a pessoa ser batido, uma das coisas que eu hoje no século 21 mais acho terrível, é uma coisa que é inadmissível na minha concepção de homem imperfeito e pecador, alguém cuspir no rosto de outro. Na minha concepção é inconcebível. Alguém bater no rosto de outra pessoa é como que ferir a identidade da outra, é declarar ela indigna de viver, ser chicoteado. Isso em praça pública, na caminhada, isso fazer uma caminhada longa como a que nós fizemos ali em Israel, em toda aquela fortaleza de Antônia, sendo lapiado, cipuadas, todas aquelas
século XXI, as roupas, certamente eu morreria de vergonha. E fizeram isso com o nosso Senhor. Fizeram isso com o nosso Senhor. E a Bíblia diz que ele foi, meus queridos irmãos, como uma ovelha muda para o matadouro. E como uma ovelha perante os seus tosqueadores. A Bíblia diz que Jesus não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. Porque ele queria e ele disse: a minha vida e eu a dou e eu a retomarei. Ele mesmo deu. Ele mesmo estava se oferecendo. Mas antes disso também ele diz que eles iam sentir uma grande tristeza. Que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Ele falou da tristeza profunda, porque na Páscoa ele falou que iria embora. Eu vou embora. Eu vou partir. E a semelhança daquele cordeiro pascal, quando a família criava o cordeirinho de mano, toda a família na Páscoa pegava aquele cordeiro de um ano e ficava uma semana com ele. As crianças brincavam, a família participava, havia brincadeiras com o cordeiro, com o cordeirinho, mas depois de uma semana, na sexta-feira à tarde, o cordeiro era imolado. E era uma tristeza, era uma dor, porque os laços de afeição já tinham sido estabelecidos com aquele cordeiro. Assim também foi com Jesus. A tristeza profunda foi tão grande no coração dos seus discípulos. Muitos ficaram desesperados, ficaram desanimados, decepcionados. A tristeza tão grande, porque eles desenvolveram durante 3 anos laços de afetividade, a ponto de Jesus dizer: eu não vos chamo mais de servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor. Eu tenho vos chamado de meus amigos. Que nesta noite você pensasse. É nesse contexto, meus queridos irmãos, que estes 2 homens, porque de Jerusalém para Emaús são mais ou menos 11 quilômetros. É muito longe. E isso aqui eles não vão correndo porque não eram atletas. A Bíblia diz que eles foram caminhando. E muita conversa. Certamente batendo muito papo, conversando, entristecidos. A Bíblia diz que eles estavam tristes. E eles vão conversando. E 11 quilômetros de conversa. Não sabemos o conteúdo da conversa, mas certamente deviam estar dizendo: poxa, será de Pedro, não é? Que deixou as redes e tudo. E agora Jesus morreu, nada aconteceu. Nós pensávamos que ele era o Messias, era o rei, que ia redimir Israel. E o outro é mesmo Cleopas. E o que dizer de Mateus, que deixou tudo, deixou o serviço, o trabalho de auditoria. Era um auditor. Deixou o salário gordo que ele ganhava para seguir Jesus e agora desempregado depois de 3 anos. Que decepção! E o outro é mesmo, não sei o nome, mas deve ter dito, é verdade. Mas rapaz, e o que dizer de Tiago e João? Eles eram sócios no peixaria, tinham barcos, deixaram tudo e seguiram Jesus. E olha no que deu. Mataram. A gente pensava que em Jerusalém ele ia se levantar, se posicionar e dizer quem de fato ele era e mostrar-se realmente como o rei de Israel. Mas ele morreu. Ele está morto. E aí, meus irmãos, eles estão caminhando 11 quilômetros. E nessa caminhada, a Bíblia diz que Jesus Cristo aparece. Jesus aparece para eles. E eu fico pensando que todos nós temos um pouco dos caminheiros de Emaús.
Eu fico pensando que cada um de nós temos um pouco dos discípulos de Emaús. Especialmente quando nós ouvimos, na verdade nós não escutamos, não guardamos. Porque Jesus tinha dito, Jesus nunca gerou expectativa equivocada no coração dos seus discípulos, porque em Lucas, no capítulo 9, versículo 22, 20 a 24, e em Lucas 18, 31 a 34, Jesus havia falado que ia cair na mão de pecadores, nas mãos de autoridades, nas mãos dos anciãos, que ia sofrer um traje, que ia sofrer muitos açoites, que morreria, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus já tinha dito, mas muitas vezes nós somos assim, nós escutamos, mas nós ouvimos, mas não guardamos. Escutamos, mas não guardamos as promessas, as lembranças, para que nas horas de tribulação a gente possa tirar como um tesouro para que a gente possa caminhar. Esse texto diz, meus queridos, que eles, na verdade, escutaram, mas não guardaram. Nutriram expectativas que Jesus não nutriu, porque o Senhor já tinha falado. A Bíblia diz também que nós como eles também, nos decepcionamos quando as coisas não acontecem como nós estabelecemos. Eles queriam que Jesus em Jerusalém se levantasse como rei. Mas Jesus se levanta e se dá como servo sofredor, como a oferta pelo pecado de cada um de nós. Eles estão decepcionados. E é bem verdade que quando nós estamos profundamente decepcionados, nós não percebemos Jesus. Nós não percebemos a ação de Deus. Nós não percebemos que Jesus está agindo. Porque nós só vemos a tristeza. Nós só vemos a angústia. Às vezes o Senhor está agindo, fazendo milagres, falando conosco, andando conosco. Mas os nossos olhos estão tão voltados. E as nossas mentes estão tão atrasadas. Que a gente, ao invés de caminhar ao domingo, a gente fica na sexta-feira da crucificação. A Bíblia diz que eles estão decepcionados. Eles estão tão tristes que mesmo Jesus estando do lado deles, ressuscitado, glorioso, eles assim ainda não percebem. E eu digo que muitas vezes as nossas decepções, nossas tristezas, nossas angústias, quando nós permitimos que ela solape a nossa visão e o nosso coração, elas impedem de que a gente perceba que Jesus está do nosso lado, de que Ele está fazendo, de que Ele está agindo, de que Ele está conosco. Eles não perceberam. Estavam muito tristes. Estavam preocupados demais. Estavam tristes demais. Estavam vendo um problema demais para perceber Jesus, para perceber o Senhor. Meus queridos, assim como esses discípulos, nós também muitas vezes nos encontramos assim, decepcionados, quando as coisas não acontecem segundo o nosso intento. Paramos e vivemos o acontecimento da sexta-feira de dores. Já era domingo. Já era domingo. Mas a mente deles, as mentes daqueles moços, daqueles discípulos, estavam atrasadas em relação
a ação de Jesus. Interessante que Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando à medida que caminhais? E ele diz assim: só tu não sabes o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão poderoso, profeta, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estavam ainda na sexta-feira. A angústia, a tristeza, a mente daqueles dois discípulos estavam ainda diante, na sexta da dor, enquanto que, veja, a Bíblia diz aqui que eles tiveram o relato das mulheres e dos colegas discípulos, dizendo que já tinham visto, as mulheres tinham ouvido que o anjo chegou e disse que Jesus tinha ressuscitado, e que outros discípulos já tinham ido ao túmulo e que Jesus não estava lá. Mas eles preferiram permanecer nos acontecimentos da sexta-feira, ao invés de prosseguir para o evento do domingo. Quantos de nós não agimos assim? Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está agindo, o dia já passou, a sexta já passou, o Senhor já se fez presente, já manifestou a sua glória e a sua graça, e ainda estamos remoendo as dores da sexta-feira. Mesmo alguém falando para nós das bênçãos e das manifestações de poder que aconteceram no domingo. Queria que você pensasse nesta noite sobre isso. Nossos olhos estão embotados. A tristeza demais impede de vermos Jesus e a nossa mente está fechada. Ainda que a fala mais óbvia, ainda que o relato mais óbvio das mulheres e dos outros colegas, ainda assim, a mente estava fechada. Quantas vezes nós estamos falando, nós estamos dizendo, às vezes é com os filhos mesmo, a mente está tão fechada que a gente fala e não adianta, porque a mente parece que não capta. Muitas vezes nós estamos também como cristãos dentro da igreja, Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está mostrando, Deus está orientando, usando a sua palavra, usando pessoas, usando a administração, mas a nossa mente está tão fechada que a gente não consegue absorver as coisas mais óbvias, espiritualmente falando. Ele ressuscitou, mas eles não continuaram tristes, não é? Ficaram tristes, ficaram ali tristes, ouviram as mulheres, os colegas, e é interessante que Jesus, eles parecem que têm uma mente atrasada, porque quando ele diz otários e nécios, honestos e tardos de coração para crer, no grego esse entendimento é como uma mente atrasada para compreender. Eles estão ainda na sexta. E os discípulos de Jesus já estavam se manifestando no domingo. Esse domingo aqui era o domingo, finalzinho da tarde. Porque o sol já declinava e eles pedem para Jesus ficar mais uma noite. Fica, Senhor, já se faz tarde. Mais uma lição de humildade, porque Jesus glorificado não precisava de casa, mas percebeu que aqueles dois precisavam dele.
e entrou na casa. Entrou na casa, não foi porque Jesus precisava de um abrigo, porque ele já estava glorificado. Já tinha um corpo glorificado. Já tinha ressuscitado. Mas ele entra porque havia 2 discípulos entristecidos e com a mente muito atrasada. Jesus entra. Jesus vai com eles e ele oferece aqueles 2, oferece uma comida, oferece o pão. E meus queridos, Jesus chega e a Bíblia diz que ele pega o pão e na mesma hora, diz aqui, e aconteceu quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou. Mais outra lição de humildade. Agradeceu a Deus pelo pão, glorificou pelo pão, porque ele reconhecia, ali glorificando a Deus, entendendo que o pão é Deus quem dá, porque o trigo é Deus quem dá, porque a água é Deus quem dá, porque a manteiga é Deus quem dá, porque o homem que faz foi Deus que criou, e o pão quando chega foi o Senhor que fez. E Jesus dá uma lição gloriosa ali àqueles homens de que tudo quanto temos e tudo quanto somos vem de Deus e devemos render-lhe graças. E nesse ato, irmãos, quando ele parte o pão, eles o reconhecem. Eles lembram-se de que Jesus ali estava o Senhor falando com eles. Jesus os ouve, porque Jesus pergunta quais são os acontecimentos, como se Jesus não soubesse. Mas tem tristezas tão profundas de nossa alma que a gente precisa contar a alguém. E Jesus quer ouvir. E diz: quais são as tristezas que vocês têm? Quais as dores? Que dor e que angústia é essa? E deixa que eles contem. Como uma anamnese e como uma cartaz. Jesus se importa com os que vão em direção oposta. Eles saíram de Jerusalém, foram em direção oposta. Mas Jesus, ressuscitado, se preocupou com 2 discípulos entristecidos, de mente atrasada. Jesus vem ao encontro desses 2 que vão em direção oposta. Saíram de Jerusalém, estão indo para Emaús, 11 quilômetros de distância. Jesus mostra para eles qual o significado da lição que nós devemos agora ter em nossa própria vida como igreja. Ir ao encontro daqueles que estão indo em direção oposta. Sentar com eles, conversar com eles, ouvi-los. Jesus sabia dos acontecimentos, mas às vezes são tantas dores, tantos problemas, tantas emoções, que quase que a nossa caixa encefálica vai explodir. E a gente precisa, às vezes, colocar isso para fora, verbalizar. E Jesus ressuscitado se importa com aqueles 2 e quer ouvir aquelas histórias, mas contar a eles também que eles podem fazer parte desse povo, porque Jesus conta a história desde Moisés aos profetas, vai falando das Escrituras, dizendo que nós podemos e que nós somos também povo de Deus. Dê glória a Deus. Meus queridos irmãos, ele provoca a missão e ensina no final de tudo, quando parte o pão, que tudo vem de Deus e que devemos ter sempre o coração grato.
Louvado seja o seu nome. Ali Jesus deixa claro para aqueles 2 discípulos que a vida, ela não se encerra na morte, mas que nós, como Ele, ressuscitaremos também. Um dia estaremos para sempre na sua presença. Que o mais importante, meus queridos, aqui é a demonstração gloriosa de que o mais importante não é ser o rei de Israel ou de uma terra que perece como esta nossa, mas é dar a oportunidade de mostrar para nós que Ele é o rei de uma Jerusalém celestial. Mais importante não eram as benesses de uma Jerusalém terrena, mas a maior de todas as dádivas era poder participar e deixar esses discípulos participarem de uma Jerusalém celestial preparada por aquele que foi oferta pelos nossos pecados, mas que ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados. Semelhança desses discípulos de Emaús, nós também nos comportamos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça participar dessa sua vitória, dessa sua manifestação, e que a nossa mente ela prossiga, não fique na sexta-feira das desilusões, da dor, da agonia, mas que ela prossiga e vá até a vitória do domingo da ressurreição. E mais do que isso, Ele não é apenas aquele que veio nos trazer uma solução de um mundo temporal, mas aquele que veio resolver o nosso problema espiritual e nos dá o privilégio de um dia participar de uma Jerusalém celestial, onde Ele mesmo será o sol do lugar e onde Ele mesmo terá de nós os glórias e os aleluias pelos séculos